Boa tarde, meu nome é José Andrade, eu sou o juiz que vai conduzir essa audiência. Como eu não conheço todos, eu queria conhecer a Marli, é a senhora. A doutora defensora, eu não sei o nome. Mônica. Mônica. Isso. Mônica do que, doutora? Mônica Maria. Maria. D. Salvo. S-A-L-V-O. Esse D aí é maiúsculo, excelência. Tá. Na hora de colocar na... Tá bom. Fontoura. Fontoura também. Ótimo. Muito prazer, doutora. Prazer, doutor. Vamos trabalhar bastante juntos, Vamos. se Deus quiser. O Vanderlei é o senhor. E a Daiane é a senhora. E o doutor eu também não sei o nome. É Aparecido Aparecido. Martinez. Martinez com Z, doutor? Isso, Zé. Tá bom. Espinosa. Doutores, nós estamos participando de um projeto de apoio ao ensino universitário. Eu queria ver com todos. Esse projeto consiste na gente fazer a gravação das audiências para que o acadêmico possa assistir à distância, sem necessidade de vir ao fórum. Se houver a concordância de todos, a gente vai colocar essa nossa ação no projeto. É uma ação possessória, os acadêmicos gostam de aprender, é uma coisa que vai fazer parte da vida deles. Há problema? Podemos fazer a captação? Podemos fazer. Aí no final, antes de sair, o Thiago que está ali, ele vai pegar uma assinatura de vocês. Sim. Tá? Mas a audiência acontece normal, não muda nada na nossa rotina. A única coisa que eu preciso é que quem for falar, fale no microfone. Tá? Existe então uma ação possessória, eu vi que já não é a primeira audiência, já tiveram uma outra audiência. Nessa audiência anterior, chegaram a tentar fazer algum tipo de acordo? Não. Querem tentar fazer algum tipo de acordo? Eu acho que é uma ação boa para fazer acordo. Pelo que eu estou vendo da história de vocês, há uma alegação de ter sido efetuada uma compra, mas por outro lado eu olhei nos documentos aqui, eu não encontrei comprovação de compra. Então talvez para abrir mão de correr qualquer risco, a gente pode tentar fazer um acordo, tá? As duas partes estão bem assistidas pela Defensoria Pública. O defensor pode esclarecer, olha, no seu caso você pode até ter direito, mas se você não tiver prova, é bom fazer um acordo. Ou ao contrário, olha, você acha que tem direito, mas você não tem direito, se eles tiverem essa prova, você pode perder. O acordo é isso, a gente tira o risco, a gente abre mão um pouquinho do direito que a gente tem, ou que acha que tem, para não correr nenhum risco. Tá? Qual é o risco desse processo? Para os requeridos, o risco é da autora ganhar e terem que sair do imóvel da noite para o dia. E o risco para a autora é de perder e continuar do jeito que está. Tá? Mas é bom que a gente converse sobre isso. Querem tentar algum tipo de acordo? A parte autora que entra com a ação, geralmente eu pergunto se tem alguma proposta de acordo. E se tiver, pode ficar à vontade para falar. Marli, você pensa em algum acordo assim, dar um prazo para eles desocuparem? Ou alguma outra coisa que você queira propor para que a gente resolva ali de amigavelmente? Eu posso falar? No começo eu tinha dado um prazo, assim, eu tinha falado que eu ia dar 3 meses de aluguel para eles, não concordaram. Porque até então, como eu pedi um favor para cuidarem de lá, eu não ia deixar eles na rua, né? Até então, porque depois teve uma criança que no começo não tinha, agora tem. Então eu pensei nisso também, né? Porque eles eram meus amigos, então eu dei essa chance, não quiseram. Então hoje eu não tenho condições de pagar o aluguel, né? Então... Mas você não quer conceder um prazo? Sim, o prazo para sair, sim, claro. O que a senhora acha de um prazo que a senhora poderia falar? Um prazo de uns 3 meses, 2 a 3 meses no máximo. Porque também não é um mês que, né, tipo, é complicado, né? Tá. O seu Vanderlei e a dona Daiane, foi feita uma proposta, vocês podem aceitar ou não, podem fazer uma contraproposta, tá? Podem ficar à vontade, o que vocês me digam. Só, doutor, se conseguir chegar ao microfone, ou pode passar o microfone lá para eles, ou o doutor também pode falar, para ficar à vontade. Doutor, a gente já chegou a adiantar sobre a situação e foi feita uma auditiva de algumas testemunhas já no processo, onde provou a boa-fé da posse, tanto é que ela não nega, né? Que foi um comodato. E embora isso, houve sim a compra e venda, está comprovada por testemunha, embora não haja documento, né, a gente reconhece isso, mas a título de acordo, ele não pode abrir mão das benfeitorias. Então ela tem que levar em consideração que houve benfeitoria no imóvel. Tá, eu acho fácil até da gente resolver. Vocês sabem de cabeça o que vocês gastaram lá de benfeitoria? Não tem, excelência. Mais ou menos você tem ideia. Gastei 10 mil, 5 mil, 2 mil, mais ou menos. Que a gente mexeu na casa, eu estou desempregado trabalhando por conta, eu tive que fazer um barracãozinho para trabalhar,
E não é pouca coisa, é coisa grande, né? Tá, se é coisa grande, então, na verdade, vocês não têm nem que estar assistido pela defensoria, porque se tiver condições de fazer coisa grande... É coisa grande, eu preciso trabalhar. Então, qual é o gasto? Porque se vocês estão pleiteando, vão pedir que sejam reembolsados, tem que falar qual o valor que vocês gastaram. Então, acho que na média, mais ou menos aí, uns 12 a 15 mil. Tá. Lá se fosse alugar hoje, qual que seria o valor de um aluguel? Pra eu poder ter ideia, porque eu não conheço a casa, não tenho ideia. Geralmente você encontra casa lá de 300 reais, 400 reais. Tá, há quanto tempo que vocês estão lá nessa casa? 6 anos, desde quando foi liberada a casa. Então, o cálculo que a gente precisa fazer é o seguinte: se a casa realmente é dela, ela ficou 6 anos sem receber aluguel. A gente precisa ponderar isso. Então vamos somar 6 anos vezes 200, 300, para ver qual que seria o crédito dela. Aí nós vamos ver o que ela vai ganhar a hora que ela retomar a casa, que são as benfeitorias que vocês já fizeram. E a gente encontra uma coisa com a outra, vê quem que deve para quem. É uma forma da gente compor, tá? Para que ninguém saia no prejuízo, nem ela leve vantagem porque vocês fizeram coisa no imóvel, e nem vocês levem vantagem porque morou numa coisa que não é de vocês, sem ter pago um aluguel. Isso eu estou falando tudo em tese, tá? Eu ainda não me aprofundei em conhecer o processo. Eu vi qual que é o conflito que está tendo entre vocês. É um bom cálculo para a gente fazer, dá para fazer um acordo. E ainda estabelecer, como foi proposto por ela, um prazo para desocupação, porque ninguém pode sair da noite para o dia sem ter para onde ir, tá? Vocês conhecem a realidade, vocês sabem o que foi feito entre vocês. Por mais que no processo pode ser provado isso ou aquilo, a verdade é uma só. Tá? A consciência de vocês vai cobrá-los pro resto da vida, porque vocês sabem qual é a verdade. A gente pode enganar os homens, mas a gente não engana todo mundo. Tá? Então, pensando nisso, pensando em voltar lá atrás, o que vocês aceitariam receber, talvez aí como indenização pelo que vocês fizeram? Vocês estão reclamando da benfeitoria. Eu posso falar com ela, passar essa proposta para ela. Ela também não pode se apropriar de uma coisa que não foi ela que construiu. Tá? Eu tinha falado para outro juiz, excelência, é que não é só problema só o dinheiro, né? O problema é que a gente fez um negócio e a nossa parte nós cumprimos. Só que daí depois de 3 anos vem atrás querer desmanchar. Quer dizer, valorizou o lugar lá, né? Daí que é atrás. Que nem falou as inverdades que morou, que... Tá, seu Vanderlei, vamos fazer o seguinte então. Se o senhor não tem interesse em fazer uma contraproposta, a gente segue e eu vou ouvir a testemunha, tá? Estou tentando fazer um acordo. No acordo não é hora da gente, mas eu tenho razão, ela não tem razão. Isso nós vamos ouvir testemunha. A vantagem do acordo é não ter risco, tá? Como eu disse, vocês saem daqui sabendo o futuro. Se não fazem um acordo, ninguém sai daqui sabendo o que vai acontecer, tá? Para acolher essa proposta dela, ela está querendo o imóvel de volta, dar um prazo para vocês. O senhor aceitaria se ela pagasse determinado valor pelas benfeitorias ou não? Isso daí não interessa para o senhor? Não, excelência, não? Infelizmente não. Tá bom. Nós temos para ouvir só a Araci, é isso, doutores? Só falta a Araci, né? Faz o favor, Tiago, chama a Araci Costa Ferreira. Boa tarde. Vai sentar aqui, dona Araci, faz favor. Vou pedir para a senhora chegar bem pertinho desse microfone aí, tá? Pode arrumar da melhor maneira. A senhora confirma o nome para mim, é Araci Costa Ferreira, é isso? Não é parente da Marli Cristina? Ela é minha ex-nora. Tá. Hoje não tem nenhum parentesco com ela? Não. Tá. Não tem nenhum parentesco com Vanderlei da Silva, nem com Daiane Pereira? Não? A senhora vai prestar o depoimento sob o compromisso de dizer a verdade, tá? Não. Pois não, doutor. Os queridos pretendem contraditar. Pretendem contraditar. Que, embora ela já declare que é de fato essa relação, mas ela se mantém. A relação de parentesco, por afinidade. O senhor está sustentando que eles têm ainda sim, parentesco? Ainda, segundo eles. Tá. Só para explicar para a senhora,
o seu Vanderlei e a dona Daiane estão dizendo que o relacionamento dela é com o filho da senhora, é isso? Isso. É que ele ainda continua. Continua de fato? Não, eles não continuam. Não? Estão separados há Estão quanto tempo? separados. Eu não sei dizer quanto tempo são, mas está separado. Eles não estão juntos. Tá. Doutor, então ela mantém a afirmação, os requeridos têm prova dessa contradita, querem produzir prova dessa contradita? Eles vão alegar que não é, mas a gente sabe, a gente... Não, Pois não é, tem mas nem é que tipo de funciona assim, para o senhor poder entender. Eu perguntei para ela disse que não, aí vocês têm a oportunidade de fazer a comprovação. Tem que ser hoje, tem que ser aqui em audiência. Tá? Porque dependendo da comprovação que for feita, eu vou ouvi-la ou como testemunha ou como informante do juízo. Então é uma questão técnica, mas que precisa de comprovação. Então, hoje não tem. Tá bom. Doutora, a respeito da contradita que foi levantada, Pois a senhora quer consignar alguma coisa? Sim, Pois excelência. Nós rebatemos totalmente a contradita, porque a dona Araci não tem nenhum parentesco com a dona Marli. O casamento, a união deles se desfez há muito tempo. Inclusive, quando ela emprestou o imóvel para que eles morassem, por serem muito, muito, muito amigos, ela já estava separada, então ela estava já sozinha na casa. Então não tem nenhuma razão de ser. Tá, tudo bem. Realmente não existe nenhum parentesco e nenhum laço que a impeça de dizer a verdade. Tá. Então, ante a ausência de comprovação, doutor, eu não vou acolher a contradita e no termo de assentado eu vou fazer a consignação. Tá? Mas de qualquer forma, está sendo feita a gravação e está tudo registrado. Isso quer dizer, dona Araci, que a senhora vai ser ouvida como testemunha e a senhora tem que me dizer a verdade. Se a senhora faltar com a verdade, a senhora pode ser presa e processada por falso testemunho. Tá? A senhora conhece a dona Marli há quanto tempo, mais ou menos? Desde idade de 12 anos. 12 anos. 12 anos. Tá. E ela teve um relacionamento com o filho da senhora? Isso. Foram marido e mulher? Foram. Tá. Há quanto tempo que eles tiveram esse relacionamento? Durou quanto tempo? Olha, foi muito tempo, né? Isso assim, eu não sei quanto tempo, assim, mas foi muito tempo. Foi muito tempo. Muito E eles estão separados há mais ou menos quanto tempo? Já tem bastante tempo também que estão separados. Tá, mas a senhora precisa me falar mais ou menos. Um mês pode ser bastante tempo, uma semana, tem 10 mais de anos. Ano, 2 Então, anos. Tem muito mais. Muito mais. A senhora não Muito sabe mais. quanto não tempo? Sei, ele tem outra família já. Uhum. Tá. E ele tem filhos já nessa outra Tem. família? E quantos anos tem os filhos dele? Olha, a menina mais velha vai fazer 20 anos. 20 anos. 20 anos. Tá. A senhora sabe o que a senhora está fazendo aqui? Eu sei. Sabe? Tá. Eu vou perguntar para a senhora o seguinte. Nós estamos aqui tratando de um lote lá no Jardim Noroeste. Tá? A dona Marli, ela entrou com uma ação dizendo que ela tinha posse de um lote lá no Jardim Noroeste e que ela teria deixado morar lá nesse local o Vanderlei e a Daiane. A senhora conhece esses dois, Conheço. Vanderlei e a Daiane? Conhece? Tá. Esse lote que nós estamos falando lá no Jardim Noroeste, a senhora conhece esse lote? Conheço. Se precisar me levar lá agora, a senhora sabe levar? Assim, no momento, eu não sei, porque eu fui lá uma vez, sim, né? E não sei, assim. Tá. Esse lote a senhora viu ele uma vez só. hum, Tá. E isso há quantos anos que a senhora viu esse lote? Tem uns 9 anos, mais ou menos. E por que a senhora viu esse lote? A troco do que levaram a senhora lá? Porque ela pegou a chave da casa. Sim, e aí? Aí, foi na época que ele já estava separado, né? Aí, meu marido estava junto. Ele foi com ela, pegou a chave, tudo. Tá. Como que ela. Da onde que ela tirou esse lote? Ela comprou, ela ganhou? Ela ganhou a casa. Ganhou de quem? Ganhou da... Eu não sei se é Coab, da EMA, não sei dizer. Ah, tá. E aí ela foi lá nessa casa e a senhora foi junto? Foi. Foi junto para conhecer? Foi. E como é que era lá quando a senhora foi lá? Olha, assim, não lembro que eu fui só lá, assim, uma vez só e não fui mais, sabe? Uhum. Assim, fui rápido também, assim, não... E quando chegou lá, tinha alguém morando lá? Olha, no momento que ela tinha pegado a chave. Ela não tinha ido, mudado para lá ainda. Então, quando a senhora foi lá, a casa estava vazia? Tava vazia, Não tinha móvel, não tinha nada? E como que era essa casa? Ela tinha pegado a chave. Era o que? Uma peça, duas peças? Como que era? Tinha muro, tinha portão? Não tinha, não.
Não tinha cerca, não tinha nada em volta. Nada. Era só uma casa? Uhum. Lembra quantas peças? Não sei se é 4 peças. Não me lembro. No momento eu não lembro mesmo. A senhora lembra que a casa estava vazia. Vazia. E a senhora foi lá a troco do quê? Fui passear para conhecer, assim. Foi lá para conhecer a casa que ela tinha ganho. E nessa época ela já não morava mais com o filho da senhora? Não morava, que foi no dia assim que ela pegou a chave e nós foi lá para conhecer, que eu fui lá para conhecer. Tá. Aí não foi mais assim lá. Tá. Só foi uma vez então. E a senhora sabe de algum negócio que ela fez com essa casa? Se ela vendeu, se ela deu, se ela emprestou? Não sabe de nada? Só emprestou assim para eles morar, sabe? Disse muito amigo, confiou. Tá. Isso a senhora sabe porque ela contou para a senhora? Não, meu filho. Ah, o filho que contou então? Depois a parte de tudo. A senhora nunca presenciou nada? Não, assim não. O filho que contou. Isso. E o que ele contou? Ele falou tudo direitinho, que ela tinha arrumado, deixado assim, para eles morar, porque ele era muito amigo do meu filho. Era de convivência mesmo, dentro da casa, comendo mesmo panela. Muito amigo, eu vendo tudo. Tá. O filho da senhora chegou a falar se eles fizeram algum negócio? Não. Não? Fizeram não. Ele não falou nada para a senhora? Não. A senhora também nunca presenciou eles conversando sobre isso? No momento não. Não? Tá. A testemunha foi arrolada pela dona Marli, né, doutora? Isso. Se a senhora tiver pergunta, pode ficar à vontade. A senhora vai responder as perguntas da doutora, tá? Pode responder direto para ela, só não esquece de falar pertinho do microfone. Tá bom. Dona Araci, por favor, quando a Marli emprestou o imóvel para que eles morassem, como a senhora disse, a senhora sabe o motivo pelo qual a dona Marli saiu da casa dela e emprestou essa casa para eles morar? A mãe dela ficou doente e ela eles são 3 irmãos. Ela é a única filha mulher, né? Então ela teve que cuidar da mãe dela. Ela ficou muito mal mesmo. Na época que houve esse empréstimo para que ela pudesse cuidar da mãe dela e se ausentar, a senhora sabe dizer se o seu filho já era separado da dona Marli? Ele estava separado já. Era ela que morava sozinha no imóvel? Sim. A senhora tem conhecimento se depois que a mãe da dona Marli melhorou de saúde e ela tentou reaver a casa, se alguma vez eles concordaram em sair, devolver o imóvel, ou eles sempre se recusaram? Se recusaram, só pedia tempo para ela. E ela inocentemente foi deixando o tempo, sabe? Quando ela foi recorrer já... A senhora sabe dizer sobre a varanda da casa? Quem que construiu a varanda da casa? Ela comprou material e ele entrou com o serviço. Então eles construíram a varanda da casa juntos? Juntos. A nota fiscal do material de construção está nos autos, excelência. E o senhor aqui, ele entrou com o serviço e ela com a mão de obra. Isso. Como amigos, então? Como amigos, eles eram amigos. Tá certo. A senhora sabe onde a dona Marli mora e como ela está morando desde então? Quando a mãe dela melhorou, onde que ela continuou morando? Como foi? Ela continua morando de favor na casinha lá da mãe dela. A senhora sabe dizer se a dona Marli, quando recebeu a chave do imóvel, se ela foi a primeira habitante dessa casa? Primeira pessoa, a primeira. E a única vez que ela deixou o imóvel foi quando foi cuidar da mãe? Isso. Tinha um prazo combinado entre eles para a devolução desse imóvel? Assim, num momento assim, eles tinham assim, um prazo assim, que ela deu, sabe? Assim, pra modo de ele sair. Quando ela precisasse, ela pedisse, né? Certo. E aí isso não aconteceu? Não aconteceu, porque sempre recuando. Tá certo. Nada mais, excelência, obrigada. Doutor, tem alguma? Fica à Sim, vontade. Aqui a senhora vai responder o doutor agora, tá? Deixa eu só arrumar o microfone da senhora. Fica à vontade, doutor. Onde a senhora residia quando foi passear no imóvel? Assim, o lugar, o endereço? Onde é o endereço? Rua 1253. E qual que era a distância desse imóvel do imóvel? Fica bem longinho, porque nós moramos assim na Mato de Jacinto
E esse foi, acho que no Noroeste, parece. No Noroeste lá. Quem a convidou para ir lá? A senhora foi voluntariamente ou Foi tudo junto, voluntariamente. Com quem que a senhora meu foi? esposo, ela, as crianças, meus netos. ela quem que foi? Ela, E quem convidou a senhora para ir? ela convidou para ir lá ver. A senhora, o seu filho já havia se separado dela? Já, Como é que a senhora ficou sabendo que os requeridos se recusaram a desocupar o imóvel? porque meu filho me falou. A senhora chegou a ver eles se recusarem ou só foi por Não, ouvir dizer? só assim, ele me falou, sabe? Ele me contou tudo o que estava acontecendo. Nada mais, silêncio. Dona Araci, é só isso, a senhora já está dispensada já, tá? Obrigado. Obrigada. Excelência, eu gostaria de fazer um requerimento ao juízo. A dona Marli esteve na AGEAB, eu vou passar o documento a Vossa Excelência, onde está demonstrado isso, por diversas vezes, para pedir a via original do contrato do imóvel, quando ela recebeu o imóvel da AGEAB, para ser juntado aos autos e para ela provar que ela que recebeu esse imóvel da AGEAB e cedeu por empréstimo para eles. A AGEAB, quando ela firmou o contrato, não deu nenhuma via a ela, e ela vai, frequentemente eles não fornecem a cópia do contrato, e agora, no dia 1º de dezembro de 2016, quando eles deram a cópia do requerimento para ela, eles responderam a ela, que ela pedia com urgência por causa da audiência de hoje, eles disseram para ela o seguinte: nós não temos prazo para entregar esse documento e não vai te atrapalhar em nada, porque se precisar o juiz pode pedir. Ou seja, faz meses que eles estão protelando, não fornecem. Então, eu gostaria de passar às mãos de Vossa Excelência esse requerimento e pedir para que o feito seja convertido em diligência, para que, por ofício do juízo, a AGEAB seja intimada a juntar o contrato original desse imóvel. Deixa eu dar uma olhada no documento, doutora. Por favor. Essa negativa foi apresentada de que forma, doutora? Verbalmente. Verbalmente. Sim, Pois é, eles disseram que não teriam prazo para fornecer. Então, deixa eu só ver um detalhe aqui. O processo é de 31/1 de 2014. Sim. Ela apresentou o requerimento dela agora, dia 1º de dezembro de 2016. Então, Não, mas ela já pediu anteriormente, mas Excelência. tem essa comprovação Mas ela no processo? não, ela não tinha cópia. Como Ah. dessa vez ela viu que eles nem prazo não davam, aí ela falou: então eu quero a cópia do requerimento que eu assinei. Tá. De qualquer forma, doutora, como eu não tenho a negativa da agência, eu vou indeferir o pedido, até porque não é ponto controvertido, Não. pelo que eu vi, que ela recebeu esse imóvel. O que é ponto controvertido é se ela entrou na posse ou não. Né? E a comprovação disso ela pode fazer por testemunha. Não vai ser um documento da AGEAB que Sim. vai provar a entrada na posse, vai provar o negócio. Eu acho que não tem prejuízo. Tem mais prejuízo a gente postergar e levar 6 Sim, meses, 8 é meses para verdade. esperar um documento. Verdade. Tá? Eu queria encerrar a instrução, ouvir até as alegações finais e já sentenciar. Ok. Tá? Tá. Pode ser, doutora? Pode. Tá? Eu vou pode consignar então esse pedido da senhora. ser. Eu posso requerer a juntada aos autos desse requerimento, então? É que Porque o processo, não tem outro aí, é eu acho. digital. Ela trouxe agora para a senhora? Trouxe agora. Tá, então eu vou dar a oportunidade para o doutor conhecer, aí ele já pode se manifestar sobre ele, não há prejuízo para o contraditório. Tá, obrigada. Tá? Nada a opor, doutor. Não Nada tem a opor. problema? É, Tá bom. Quanto ao Quanto a ao juntada, documento. Doutora, como o processo é digital, vou pedir para a senhora juntar ele digitalmente, Tá ok, tá? obrigada. Doutores, podemos fazer alegações orais?
De Pode ser? abertura de vista, O doutor. senhor prefere a abertura Sim. de vista, doutora? Se houver concordância das duas partes, senão a regra são as alegações orais. Pode ser? O doutor está Não, eu pretendo manifestar por escrito. por escrito. É. Doutora concorda, doutora? Pode ser? Tá, então eu vou conceder o prazo comum de 10 dias, porque Porque como o eu- processo é digital, Pego de surpresa, nem sabia que estaria hoje. é melhor, né, Não doutor? é da minha vara, Tá eu certo. acabei não Tudo bem. me inteirando da Eu vou situação. colocar o prazo comum então de 10 dias, porque como o processo é digital não há problema Tá. de carga. Tá? Tudo bem? 10 dias comum, né, doutor? Exato. Tá, ok. Doutores, então aqui no nosso termo de assentada ficou a realização da oitiva da Araci Costa, consignei a contradita, a manifestação da parte autora e o indeferimento da contradita. Consignei em seguida que as partes informaram que não tinha outras provas. Aliás, antes disso, consignei o pedido da doutora de remessa de ofício e o indeferimento, expus as razões e consignei que as partes, em comum acordo, pleitearam o prazo de 10 dias para memoriais. Ok, doutor. Pois não. Constou Que a senhora vai juntar digitalmente. Constou. Aham. E que eu já dei a oportunidade para o doutor se manifestar. Ele disse que quanto ao documento não tinha nada a opor. Tá? Tem mais alguma coisa que gostariam que a gente consignasse em ato? Nada mais. Não? nada mais. Não? Então, obrigado. Boa tarde. Foi um prazer conhecê-los. Tá? Tudo de bom. Igualmente, Até a obrigado, doutor.